Boa noite aos irmãos. Então, estamos chegando aí no nosso último dia, gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado e apresentado. Então, hoje, o William, ele trouxe um exemplar do meu livro, nem eu tenho, e o William tinha aqui, né? Ele tinha comprado. Então, esse é o meu livro, Decepcionados com a Bíblia, é a dissertação do mestrado, e eu tive o privilégio de que alguns homens que eu respeito dentro da teologia brasileira pudessem estar endossando esse material. É o caso, por exemplo, do Luiz Saião. Então, Luiz Saião leu o material, fez um endosso, um biblista, hebraísta, e a opinião dele é uma opinião muito importante nesta área. Também tive a oportunidade e o privilégio de ser abençoado pelo endosso do pastor Paulo Júnior. Então, Paulo Júnior, ele indica o material, ele lê o material, faz um endosso, e outros homens, como é o caso do pastor Roque Albuquerque, o pastor Clayton André Cans. Então, homens que eu respeito, que eu amo demais, e que eles fizeram a indicação do material. Então, eu não tenho nenhum livro aqui disponível, mas depois você pode dar uma olhadinha no material aí do William, usar o material do William, né? E o William estava vendo aí uma possibilidade de trazer alguns exemplares para aqueles que desejarem, tá bom? Vamos então dar continuidade aqui aos nossos pensamentos, à nossa palestra. Hoje eu quero tratar um pouquinho com os irmãos sobre a questão dos escribas. Então, o que acontece? Nós estamos, meus irmãos, trabalhando uma construção de argumentação com o propósito de derrubando proposta por proposta da crítica textual de Bart Ehrman. Então, nós já vimos que é preciso tratar sobre o contexto da oralidade, foi o que nós fizemos ontem, para que nós possamos então falar da possibilidade de autógrafos inerrantes, de um texto então composto, sem erros. E agora a discussão vai para as cópias. Então, já que nós temos um autógrafo, o que nós então teríamos a partir do século I seriam cópias. Então, aqueles materiais eram muito sensíveis, eles se degradavam muito facilmente. Nós estamos falando, meus irmãos, de folhas de papiro, e é um material que não aguentava o tempo, não conseguia então ser preservado durante muito tempo após manuseio. Então, as cópias eram bem comuns dentro daquele contexto. A grande pergunta é: será que os copistas eles fizeram um bom trabalho? Será que as cópias são confiáveis? Já que nós só temos cópias agora, nós temos um grande número de cópias, mas só temos cópias. Então, será que essas cópias elas são dignas de crédito? O Bart Ehrman e a nova crítica vai partir para um ataque agora acerca dos copistas, acerca da condição e da capacidade dos escribas, e eu quero notar isso com os amados irmãos. Então, nesse livro, que nós temos vários artigos, na realidade é uma revista acadêmica, estudos no criticismo textual do Novo Testamento, Bart Ehrman ele vai fazer algumas afirmações sobre os escribas. Como falar de cópias fidedignas aos originais diante de um quadro social com um índice tão baixo de educação como era o caso do primeiro século? E ele está agora fazendo um estudo do primeiro século, ou baseando-se em estudos do primeiro século, para afirmar que não haveria capacitação, não haveria formação educacional suficiente
entre os cristãos para que eles fizessem cópias de qualidade. Mesmo que nós tivéssemos autógrafos inerrantes, as cópias, elas são de uma qualidade tão baixa que nós então não teríamos mais como chegar aos originais. Esta é a alegação. E a qualidade das cópias é uma qualidade baixa por conta então do baixo índice de educação dentro daquele contexto, é a alegação. Ele vai entender que existem evidências históricas suficientes para crer que é praticamente impossível, meus irmãos, que os manuscritos que nós temos acesso, eles reflitam aos originais, por conta então dos copistas, por conta das cópias de péssima qualidade. Após serem transmitidos pelas mãos de muitos escribas semi-analfabetos, as palavras de Bart Ehrman, os erros multiplicaram-se a tal ponto que não há mais como recuperar o que os autores primários escreveram. Então nós estamos falando, se você está acompanhando a conferência desde o primeiro dia, nós estamos falando das variantes textuais, do número grandioso de variantes textuais. Para que os irmãos tenham uma pequena noção, nós temos aproximadamente 138 mil palavras no Novo Testamento, e o número de variantes textuais chega a 400 mil. Nós temos 3 vezes mais variantes textuais do que palavras no Novo Testamento. Então nota a seriedade do que está sendo trabalhado, do que está sendo dito aqui. Então Bart Ehrman vai afirmar, com esta quantidade de variantes textuais que nós temos, é impossível nós recuperarmos qualquer texto do primeiro século. O Ehrman vai afirmar que há razões para pensar que o índice de pessoas que podiam ler textos e entender o que aqueles textos diziam era um grupo muito seletivo, era um índice muito baixo dentro da sociedade romana, e as taxas de analfabetismo seriam ainda maiores entre os cristãos. Então a taxa de analfabetismo no primeiro século era algo grandioso, e Ehrman afirma que se nós fizermos um recorte apenas na comunidade cristã, a situação ainda piora e muito. É a proposta dele, e isto dificultaria exatamente a reprodução, dificultaria as cópias que nós temos. Ou seja, em outras palavras, não adianta ter 5.800 manuscritos se todos eles são cheios de erros. É isso que ele está dizendo. Então, se você resolve o problema da transmissão oral, você agora tem um problema da transmissão escrita, você tem um problema agora dos manuscritos e das variantes. Então você nota que é saindo de fogo e caindo em labareda, como nós gostamos de dizer lá no Ceará. Então, Ehrman vai dizer que facilmente pode ser constatado por cristãos, especialmente nos primórdios do movimento, que eles provinham em sua maioria das classes baixas. Então ele está agora fazendo uma afirmação dentro do contexto do primeiro século, a maioria advinha da classe baixa. Por conta disso, ele chega à conclusão de que a maioria era também analfabeta. Os cristãos eram predominantemente provenientes das fileiras dos analfabetos. Agora ele vai muito direto e ele afirma: e isso estendia-se até mesmo aos próprios apóstolos de Jesus. Então aqueles que escreveram os textos, ou supostamente escreveram os autógrafos, eles já eram analfabetos. Então o que eles escreveram já está composto, já está repleto de erros e de grandes falhas, por conta então do seu baixo nível educacional, do índice de erudição daqueles homens. É a proposta dele. A maioria dos discípulos de Jesus eram pessoas simples, rústicas da Galileia, pescadores pouco instruídos. Ehrman vai afirmar, meus irmãos,
que nós temos inclusive evidências disso no próprio Novo Testamento, do que ele está colocando. Ele trabalha que nós podemos pegar o exemplo de 2 dos seguidores de Cristo. 2 desses seguidores foram claramente reconhecidos como analfabetos no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. E ele vai afirmar: olha, nós temos 2 destes homens sendo reconhecidos na própria Escritura como analfabetos, e que esse não seria apenas o caso desses 2 apóstolos, mas Irmã afirma, é evidente que esta era a situação da maioria dos cristãos dentro daquele contexto, pois o próprio apóstolo Paulo, falando da igreja dos coríntios, faz questão de reconhecer que, 1 Coríntios 1:7, muitos cristãos não eram sábios, segundo os padrões humanos. E Irmã agora está usando a Bíblia contra a Bíblia. Está usando dos argumentos que nós utilizamos contra a inerrância das Escrituras. Irmã, meus irmãos, ele está aqui tentando montar um edifício, montar aqui toda uma linha argumentativa para provar que os documentos não são confiáveis, que a Bíblia que está nas suas mãos não é confiável de maneira alguma. Ele vai construir a sua argumentação da corrupção dos manuscritos a partir então desta suposta ignorância dos copistas. Segundo ele, isto explicaria facilmente os erros, as discrepâncias, as contradições. Isso explicaria inclusive as variantes textuais na maioria dos manuscritos. A irmã vai defender que à medida que adentramos no 2º século, nós percebemos então que o quadro social, que o quadro educacional não mudou muito daquilo que já era ali dentro do 1º século. O que ele está fazendo agora? Ele está saindo do período dos autógrafos e ele está agora partindo para o período dos copistas. Então ele está dizendo, o índice de analfabetismo dos copistas, dos cristãos, no 2º século também era grandioso. Isto então nos mostra que as cópias são completamente problemáticas. É o que ele está aqui nos afirmando. Ele vai trabalhar dentro da área da história, ele é um historiador, vai trabalhar aqui um debate que aconteceu entre um pagão e um cristão. É o debate famoso entre Celso e Orígenes. E ele vai dizer que esse debate entre Celso e Orígenes, esse documento histórico prova o que ele está dizendo, porque nas palavras do próprio Celso contra Orígenes e do próprio Orígenes, nós teríamos o reconhecimento de analfabetismo e de ignorância da maioria dos cristãos. Então, segundo Irmã, o próprio Orígenes, quando vai responder Celso, ele teria confirmado que os cristãos da época de fato eram ignorantes e eram analfabetos. Quando eu estava lendo, Irmã, que eu cheguei a esse tipo de alegação, me deu uma grande curiosidade para ler o debate de Celso e Orígenes. E eu disse, então eu tenho que ver com os meus próprios olhos, porque ele faz uma citação muito pequena. Eu vou mostrar para os irmãos a citação. Eu disse, eu preciso checar isso, eu preciso dar uma olhada nessa citação de uma maneira mais densa. E ele cita a fonte que ele utilizou. E eu pensei, se eu conseguisse a mesma fonte que ele utilizou, seria muito bom. Porque aí eu estaria pesquisando exatamente na mesma fonte. E não é que eu consegui. Eu consegui a mesma fonte que o Bart Ehrman cita nas suas mesmas obras, e eu disse, então nós estamos lendo a mesma obra, e vamos notar se eu chego à mesma conclusão que ele está chegando, tentando ser imparcial, tentando ler de maneira honesta. Vamos ver se de fato faz sentido o que ele está dizendo, que Orígenes argumentou, que teríamos com base na resposta de Orígenes a Celso, de que naquele contexto nós temos uma cena degradável de um índice de analfabetismo praticamente generalizado. Ele vai trabalhar o seguinte, nós precisamos construir o seguinte,
Ele vai lidar com essa questão de Celso Orígenes, e na tentativa de responder eu vou mencionar 4 tópicos, vou trabalhar 4 tópicos com os irmãos. Primeiro, eu vou começar a trabalhar o analfabetismo dos escribas. Eu vou trabalhar um pouquinho, faz sentido isso que Ehrman está dizendo? Ou existe discussão sobre o contexto, o período, a quantidade de analfabetismo na época? Segundo, eu vou trabalhar com os irmãos o caso de Celso e Orígenes. Então eu vou ler com os irmãos a passagem, vou trazer as passagens para a gente olhar e ler com os próprios olhos. Terceiro, eu vou trabalhar a influência da cultura judaica sobre os primeiros cristãos. Isso é muito importante para discutir qual era a condição educacional daqueles judeus cristãos, porque você precisa lembrar que no primeiro século o cristianismo começa a partir do judaísmo. Então os próprios apóstolos, todos eles são judeus. E aí nós vamos então trabalhar um pouquinho desta influência judaica dentro do embrião do cristianismo. E quarto, as características peculiares dos textos. Então vamos para os textos e ver algumas características dos textos produzidos, das cópias. Então será que essas cópias, elas de fato têm um nível, uma qualidade tão baixa e inferior como está sendo mencionado? E aí eu vou tentar mostrar isso para os irmãos. Então, os 4 pontos que nós vamos trabalhar essa noite nas 2 palestras. O analfabetismo dos escribas, vamos começar por aqui. Então o livro A Heresia da Ortodoxia, do Andreas Kostenberg, que é um livro muito importante para quem está estudando dentro desta área, vai dizer o seguinte: ao lidar com a cultura romana do primeiro século, um fato praticamente unânime na academia é que a extensão da alfabetização naquele contexto era de fato limitada. Em termos de percentual, talvez no máximo 10 a 15% da sociedade tivesse condição de ler e escrever. Isso é um dado, isso é fato. Então, nós temos de maneira honesta um quadro muito pessimista de Roma no termos e no contexto de erudição daquela época. Mas será que este quadro ele traz todas as implicações que o historicismo está nos propondo? No livro Decepcionados com a Bíblia eu escrevo o seguinte: mesmo que o cristianismo representasse uma amostra típica dos vários segmentos daquela sociedade, fazendo um recorte do cristianismo e fazendo um recorte da cultura romana da época, comparando, fazendo analogia, mesmo que houvesse motivos plausíveis para que nós não criássemos um cenário completamente diferente do cristianismo do contexto da época, mesmo acontecendo isso, esses dados mostram que a comunidade cristã era inculta e incapaz de reproduzir com fidelidade seus documentos importantes, como o Ehrman propõe. Será que é isso? Esse tipo de afirmação, meus irmãos, de Bart Ehrman e do criticismo, ela é absurda, e eu estou querendo mostrar e provar isso. Quanto defender que não haveria erudição entre os romanos, por conta do baixo índice educacional da sociedade em geral. Então, olha o que o Ehrman está dizendo, que nós não teríamos, dentro daquele contexto, primeiro, segundo século, cristãos que tivessem a condição de reproduzir com fidelidade os textos por causa do baixo índice educacional da época. Ok. Então, o que falar, meus irmãos, de todo um contexto de erudição romana daquela época? Porque até hoje, você quando fala de Roma, apesar do índice de 10 a 15%, os maiores filósofos e as maiores mentes estão ali, estão dentro daquele contexto. As maiores escolas, elas reverberaram dentro daquele contexto e produziram grandes mentes. E nós nos perguntamos: quer dizer que existe erudição entre os romanos? Existe condição tal entre os romanos de produzirem livros
que influenciam a cultura até hoje, como é o caso dos materiais que nós temos de Platão e de todos os outros que vêm, o caso do próprio material dos historiadores da época, o próprio material de Joséfo, o próprio material de todos os pais da igreja, que até hoje ainda é material utilizado, e o material dos filósofos dando aquele contexto. Então vamos jogar tudo fora, não só o cristianismo. Vamos dizer então que não haveria erudição em Roma por causa do baixo índice? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Para que uma avaliação acerca do índice de analfabetismo daquela época seja relevante, e agora o Henry Gamble, ele vai discutir alguns elementos importantes. Ele diz o seguinte: para analisar e avaliar o índice de analfabetismo, será necessário levar em conta que as definições de alfabetização, elas podem variar muito, e que as estatísticas são sempre relativas à definição de alfabetização e analfabetismo. É preciso levar isso em conta aqui. Para que se possa ter uma ideia da complexidade de avaliar o primeiro século, basta afirmar que um cristão da Palestina, por exemplo, ele poderia ser alfabetizado em aramaico, em hebraico, em grego, e ainda ser classificado como analfabeto, simplesmente porque não domina o latim. Estou falando de um trilíngue, ser considerado analfabeto, porque não domina o latim. E nós temos isso entrando no índice de analfabetismo do contexto. Ou seja, eu preciso avaliar o que as pessoas estão querendo dizer com analfabetismo no primeiro século, e não simplesmente aceitar. Um cristão em Roma seria considerado analfabeto apenas por conta de não conseguir ler cartas romanas, mesmo que fosse perito em copta, por exemplo. Mesmo que ele dominasse uma outra língua, fosse um perito, mas ele não conseguisse ler uma carta romana, ele era considerado um analfabeta. Não é isso que nós chamamos de analfabeta dentro da nossa cultura, não é verdade? Então, ao falar que existiam analfabetos naquela época, você precisa explicar. É preciso dizer: calma aí, eu estou chamando um trilíngue de analfabeto. Quantas línguas você conhece? Pois é. Então você está notando aqui a situação. Será que alguém que dominava o aramaico, que dominava o copta, que dominava o hebraico, como em muitos casos acontecia, deveria mesmo ser considerado um analfabeto? Estas são as questões que o Henry Gamble está levantando. Será que esta é a melhor palavra para definir aquelas pessoas? Infelizmente, essa foi a nomenclatura que muitos cristãos receberam. Então, quando nós estamos falando que muitos cristãos são analfabetos, nós precisamos entender de qual língua essa estatística está tirando essa classificação. Por conta de quê? Quais são os fatores que estão levando a esse tipo de classificação? Normalmente, esse tipo de informação não é dado pelo crítico histórico. Ele não traz isso para você. As afirmações de que o cristianismo se limitava inicialmente aos estratos inferiores, não literários ou analfabetos da sociedade, não são mais do que inferências de hipóteses que aguardam provas apropriadas. Então nota isso aqui. Quando nós falamos que o cristianismo, ele lida com esse extrato inferior não literário, ou analfabeto da sociedade, isso não é tão simples de definir, até porque nós temos um abismo cultural, um abismo temporal, um abismo cronológico. Então nós estamos no século 21 fazendo uma pesquisa do primeiro século. Então isso não é tão simples de remontar meramente através de documentos, isso é complexo. É difícil, meus irmãos, até sabermos estatísticas dentro do nosso próprio contexto. Falar, por exemplo, qual é o nível de analfabetismo do Brasil, isso é difícil. Como assim? Então nós vamos levantar estatísticas, mas mesmo nas estatísticas, em pleno século 21, nós somos imprecisos nisso. Agora você imagina remontar
o primeiro século sem que as pessoas estejam vivas. Como é que nós fazemos isso? Isso é difícil, é através dos documentos. Ehrman, com essa argumentação a respeito dos escribas analfabetos, ele parece não notar que os seus argumentos falham pelo menos em 2 pontos aqui. O primeiro, ele generaliza a situação social dos cristãos, ele está generalizando tudo. Então não teriam pessoas dentro do extrato cristão que teriam condições de fazer essas cópias. Eu depois vou mostrar para os irmãos se existiam ou não, com base em documentos históricos. A outra dificuldade, como o Kim Eitzen vai levantar no livro aí, o guardião das cartas, o guardião aí das epístolas, ele vai trabalhar o seguinte: a outra dificuldade diz respeito à pressuposição de que a alfabetização estava sempre ligada à condição social de um grupo ou do indivíduo. Todavia, essa linha de pensamento também é equivocada, pois na antiguidade, os escribas eram com frequência os escravos, desprovidos de bens materiais, e os membros da classe alta é que muitas vezes não sabiam nem sequer ler e escrever. Ou seja, não dá simplesmente para afirmar que porque o cristianismo ele tinha em sua maioria pessoas de classe baixa, aquelas pessoas eram analfabetas. Por quê? Porque naquele contexto, os escravos, eles muitas vezes eram contratados para serem professores. Daí vem a palavra pedagogo. A palavra pedagogo é grega, é utilizada inclusive em Gálatas, é o aio. Então, o aio, o pedagogo, era aquele que era contratado para ensinar os filhos. E esses filhos, eles aprendiam toda uma cultura e agora estavam aptos, capacitados a assumir, por exemplo, o lugar do rei, assumir um cargo, assumir a posição da família. Os escravos trabalhavam isso. Deixe-me indicar um livro que não trata exatamente sobre isso, mas eu não posso deixar de indicar esse livro. É um livro do C.S. Lewis, o nome do livro é Até que Tenhamos Rosto. Então, é uma das obras maravilhosas de C.S. Lewis, Até que Tenhamos Rosto. Nesse livro, ele vai falar de um aio, ele vai falar de um escravo grego da época, e o mais erudito do livro é o escravo. O homem com mais conhecimento dentro daquele contexto é exatamente o escravo da época, o pedagogo da época, aquele que tinha um nível tão baixo, financeiramente falando, que muitas vezes ele era vendido por não ter propriedades. Então não dá para aliar, não dá para ligar classe baixa ao analfabetismo. Estão notando isso aqui? Na nossa cultura talvez, na nossa cultura, mas nós estamos falando de outra cultura, de um outro contexto. Então, o Alistair McGrath, no livro Uma História em Defesa da Fé, Heresia, um livro muito bom, ele diz o seguinte: a visão tradicional de que o cristianismo primitivo era um movimento entre o proletariado analfabeto do Império Romano tem sido cada vez mais rejeitada, para a decepção, por exemplo, de Bart Ehrman. Isto porque discursos como o de Luciano de Samosata, escritor do século II, têm ganhado uma posição de destaque nesta discussão. Então tem se levantado cada vez mais pesquisas e amostras daquele contexto, justamente contrariando a tese de que nós não teríamos teóricos, não teríamos ali dentro do extrato cristão pessoas capacitadas para reproduzir os autógrafos. Então isso tem caído por terra cada vez mais. O Luciano de Samosata, ele vai afirmar o seguinte, que uma das características mais distintivas dos cristãos era uma propensão para escrever e interpretar livros. Ok,
segundo século depois de Cristo, o que é que os cristãos faziam? Qual era uma das suas propensões? E ele diz: escrever e interpretar livros. O cristianismo, para ele, contrariando todo o pensamento agora da nova crítica, era uma comunidade textual. Meus irmãos, nós estamos falando de um documento histórico, cuja vida e crenças eram moldadas pelos textos. Em outras palavras, o cristianismo é reconhecido ainda no segundo século como um grupo de pessoas dos textos que leem e se esmeram na interpretação. Isso vai de encontro a tudo aquilo que nós acabamos de notar nas alegações de Ehrman. Estudos do círculo social, vai dizer o Henry Gamble, na igreja primitiva, demonstram que, especialmente nas áreas urbanas, o cristianismo atraiu uma grande diversidade social de adeptos, representando uma seção transversal da sociedade romana. Ou seja, não dá para vincular o cristianismo simplesmente às classes mais baixas. O cristianismo, dentro daquele contexto, ele está imerso, ou está repleto, melhor dizendo, de várias classes sociais, de classes altas, classe média, usando essa linguagem que nós conhecemos, e de classe baixa. Então, o Henry Gamble vai dizer que existiu uma grande diversidade social dentro do cristianismo, e mesmo se nós estivermos falando apenas da classe baixa econômica, isso não significa analfabetismo dentro daquele contexto. Embora, certamente, o Henry Gamble vai dizer, incluísse muitas pessoas com níveis socioeconômicos mais baixos, isso é fato, não era de forma alguma um movimento proletário, ou um movimento do proletariado, aí usando toda a linguagem de Karl Marx, mas na realidade um grupo diferenciado de quadro geral da sociedade romana. Então nota o que está acontecendo aqui. O Bart Ehrman afirma que dentro da cultura do primeiro século nós temos um percentual bem pequeno, um índice bem pequeno de pessoas alfabetizadas. Já discutimos que precisamos pensar sobre o que se quer dizer com alfabetização. Primeiro ponto da discussão. Segundo, o que ele vai estar trabalhando é que o Bart Ehrman afirma que dentro do contexto romano, o cristianismo ainda estava abaixo do índice geral da sociedade. O Henry Gamble está dizendo o contrário. Ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que era um grupo diferenciado do quadro geral da sociedade romana, pois pode-se concluir que tanto os estratos mais altos quanto os mais baixos da sociedade estavam ausentes. Então ele está trabalhando agora, você não tinha pessoas extremamente influentes e ricas do contexto, mas também você não tinha pessoas completamente miseráveis. Esse não era o quadro geral do cristianismo, se nós fôssemos remontar o quadro. Deve-se defender com tranquilidade que membros mais típicos dos grupos cristãos eram artesãos livres e pequenos comerciantes. O cristianismo, de maneira geral, era composto por isso. Alguns dos quais já tinham atingido certo nível, a ponto de, inclusive, possuírem propriedades, tais como casas e escravos. Então nós temos dentro daquele contexto cristãos que possuem escravos, possuem casas, são comerciantes, e até mesmo quando nós falamos dos apóstolos de Jesus como pescadores, nós precisamos nos perguntar o que é que nós queremos dizer como pescador, porque a nossa visão é ir para frente da praia com alguém ali com uma vara pegando um peixe.
ou então alguém ali lançando uma rede. Não é bem assim. Nós estamos falando de empresas da época, não logicamente com CNPJ e todo esse contexto que nós vivemos, mas quando você está falando daquele contexto, daqueles homens, você está falando de homens influentes dentro daquele contexto, e não simplesmente de qualquer pescador encontrado em qualquer lugar. Não é bem assim, não foi bem assim, por exemplo, que Jesus encontrou Pedro. Existia todo um artifício, existia todo um sistema, existiam pessoas servindo a eles naquele contexto ali. É muito maior do que simplesmente um analfabeto, pobre pescador. É muito maior do que isso. Parte do argumento de Ehrman sobre a ignorância dos primeiros cristãos, eu escrevo no livro, é baseada nas afirmações de que Pedro e João eram analfabetos, com base lá no texto de Atos 4,13. Aí agora a gente vai para uma discussão exegética com ele, vamos brigar agora na parte do texto grego. Essa alegação advém do uso da palavra agramatoi. Então ele vai trabalhar a partir desta palavra, de onde vem gramática, né? Dentro do nosso contexto, gramatoi, vem daí a palavra gramática. Então ele vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 13, você tem essa palavrinha, e essa palavra deve ser traduzida como analfabeto. Essa é a argumentação do Bart Ehrman. Eu não vou nem afirmar aqui, sendo irônico, tá bom? Porque eu já estou afirmando que o Bart Ehrman é perito em grego, porque ele começa as suas palestras dizendo quantas línguas ele fala, mas aí ele chega numa questão básica de análise textual, e nós notamos aqui como ele utiliza. Então deixe-me explicar o que eu estou dizendo. Nós temos um comentarista de Atos, e em um dos seus livros ele vai dizer o seguinte: esta argumentação, a argumentação lá que está sendo trabalhada por Ehrman, não é convincente, pois a palavra agramatos é simplesmente um antônimo de gramateus, termo usado no Novo Testamento para denotar um escriba profissional. Então, quando a palavra gramateus aparece, ela está falando, se referindo a um escriba profissional. Portanto, a gramatos deve descrever apenas alguém sem treinamento especializado ou rabínico, não um analfabeto. Alguém simplesmente que não passou por uma escola rabínica. Então, alguém que não seria, em outras palavras, um escriba profissional. O contexto desta passagem, de Atos 4, o Andreas Kostenberg vai trabalhar, sugere que a melhor tradução do termo grego agramatoi não é analfabetos, mas simplesmente sem erudição, a saber, com respeito à instrução rabínica formal. Pedro e João estavam diante do conselho judaico, constituído de sacerdotes e escribas, formalmente instruídos. Em Atos 4:5 aparece a palavra gramatos, que era justamente os escribas que eles estavam. E logo na sequência é dito que eles são agramatos, que é justamente, eles não são como os escribas profissionais, mas isso não pode ser traduzido como analfabeto. Não é disso que está trabalhando aqui, não é disso que está sendo dito a partir de Atos 4. Ou seja, essa argumentação a partir da palavra agramatos, dentro do contexto grego, não funciona, é falha, para não dizer que ela está sendo utilizada de maneira intencional. Quando o leitor observa Atos 4:5, emprega o termo gramateis para os escribas, para descrever o conselho judaico. Fica evidente que o autor está fazendo um contraste com este conselho, quando descreve Pedro e João com um termo oposto a gramatoi, ou seja, eles não fazem parte do conselho rabínico, eles não fazem parte dos escribas. É isto que está sendo contrastado ali. Então o texto não está querendo dizer que eles não sabem ler ou escrever. Essa não é a proposta do texto.
Não se trata de um contraste entre, o Andreas Kostenberg afirma, alfabetizado e analfabeto, no sentido formal dos termos como nós conhecemos, mas entre quem havia recebido instrução rabínica a respeito das Escrituras e um leigo nesse sentido. Quando nós falamos, só para você ter uma ideia, quando nós falamos de igreja, nós falamos, por exemplo, de pastores formados, ou seja, eles são pastores porque passaram por um seminário, receberam instrução formal, e você já deve ter ouvido falar em algum momento de pastores leigos. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu essa afirmação? Quando eu afirmo que um pastor é leigo, eu estou dizendo que ele é analfabeto? Não, eu estou dizendo que ele não passou por uma formação acadêmica, não teve 4 anos dentro de um seminário. É disso que nós estamos falando, seria disso que estava sendo trabalhado dentro daquele contexto, e não que eles eram analfabetos, sem saber ler, sem saber escrever. Ehrman, ele está utilizando aí do Novo Testamento, e aqui é uma maneira de pegar no pé de Bart Ehrman, e eu gosto disso. Como ele usa, por exemplo, Atos capítulo 4, com o propósito de vindicar suas alegações. Ele está dizendo, eu estou usando a Bíblia para mostrar que a própria Bíblia afirma que eles eram analfabetos. Contudo, diante desse uso dos textos bíblicos que ele está fazendo, mencionando Atos 4,13, a pergunta que precisa ser feita a ele é a seguinte: afinal, os textos bíblicos foram ou não foram corrompidos? Quer dizer que você pode usar Atos 4,13, esse foi o único texto que não foi corrompido, e que é verídico, e que nenhum dos copistas durante 2000 anos corromperam? Que legal! Qual o critério para ele usar esse texto? Não foi corrompido? A Bíblia não está corrompida? A conveniência está sendo o critério? Essa argumentação de Bart Ehrman, meus irmãos, ela é inaceitável, porque ela é contraditória por ser autorrefutável. Ela está se autorrefutando. Ele não pode usar isso. Ele não pode, nós podemos. Ele não pode. Já que ele tenta provar que os textos são corrompidos. Se o texto é corrompido, procure outra fonte. Essa daqui não funciona. Então, a primeira coisa que eu faria numa conversa com ele, quando ele usasse um texto bíblico, eu disse, esse aí não pode, vamos para outro, vamos para outra coisa, vamos para os pais da igreja, vamos para um historiador, vamos para qualquer outro lugar, mas não use Bíblia contra a Bíblia, porque aí não funciona, né? Aí tem um problema na sua mente com isso. O analfabetismo dos escribas, o caso, não está saindo isso aqui, o caso de Celso e Orígenes. Então deixe-me explicar isso aqui e nós vamos para o intervalo. As palavras que Ehrman se apega naquele debate histórico entre Celso e Orígenes para defender o alto índice de analfabetismo são as seguintes: eis a palavra de ordem deles, cristãos, para trás com quem tem cultura, quem tem sabedoria, quem tem discernimento, mas se houver algum ignorante, insensato, inculto, uma criança, que se aproxime. Então Celso está acusando que os cristãos estão em busca apenas dos ignorantes da época. Por quê? Porque eles não teriam condições de ter um debate em alto nível com ninguém, dentro daquele contexto. Então Celso está acusando Orígenes disso. Orígenes vai dar suas respostas. Esse é o livro aqui, de Orígenes contra Celso, do Henry Schaudick. É esse livro aqui, Schaudick. Apesar de Ehrman não mencionar as palavras de Celso, e é importante perceber que essas palavras, elas possuem um alto grau de preconceito contra os cristãos. Ele está atacando o cristianismo aqui. Isso é possível notar através, por exemplo, da seguinte descrição: pelo fato de eles próprios admitirem que essas pessoas são dignas de seu Deus, elas mostram que querem e são capazes de convencer apenas os insensatos, desonestos.
e estúpidos, e apenas escravos, mulheres e crianças. Então, um nível mais baixo dentro daquele contexto. Celso, meus irmãos, não parece estar visando mostrar um quadro meramente estatístico. Ele está fazendo um ataque. A postura dele é de ataque contra Orígenes. E isso vai ficando cada vez mais evidente. Vamos para a resposta de Orígenes a Celso. Então, veja o que Orígenes vai dizer. É uma mentira que aqueles que ensinam a palavra divina querem convencer apenas os insensatos, desonestos, estúpidos, escravos, mulheres e crianças pequenas. O Evangelho os chama para torná-los melhores, mas também chama as pessoas muito superiores a elas, porque Cristo é o Salvador de todos os homens, e especialmente dos crentes, seja inteligente ou simples. E Ele é uma propiciação para o Pai pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas também de todo mundo. O que é que você acha da resposta de Orígenes? Está corroborando com a tese de Hermann? De jeito nenhum. É possível perceber que Orígenes, ele tenta mostrar que as acusações de Celso são levianas, são mentirosas, são tendenciosas. Essas mesmas críticas deveriam, por exemplo, ser direcionadas aos filósofos da época. Orígenes vai dizer que o cristianismo está fazendo naquele contexto o mesmo que os filósofos também estavam fazendo. Preste atenção, então, nas palavras de Orígenes aqui. Até mesmo os filósofos desejariam reunir tantas pessoas para ouvir suas palavras de exortação. Em particular, alguns dos cínicos fizeram isso, conversando com as pessoas em público. Será que as pessoas afirmariam então que esses filósofos, que não reúnem os chamados educados da sociedade, mas chamam os homens dos cantos das ruas para reunir-se e ouvir, são como aqueles cristãos que exibem seus truques nos mercados e vão implorando? No entanto, nem Celso, nem qualquer outro fazem culpados tais homens, que por motivos filantrópicos, como parece, lançam seus ensinamentos a pessoas comuns. O que ele está afirmando? O cristianismo está em busca de todas as pessoas. A filosofia da época também. Só que só o cristianismo está sendo atacado. Por quê? Por que o ataque de Celso é apenas a respeito do cristianismo, de que o cristianismo só estava buscando diálogo com os ignorantes, porque era repleto de ignorantes? Ele diz, e os filósofos da época, não estavam fazendo isso também? Orígenes continua, é fato que os filósofos que conversam em público não selecionam seus ouvintes, eles tratam simplesmente como qualquer interessados em ouvi-los. Eu também posso dizer isso em resposta ao argumento de Celso. Os filósofos não chamam adolescentes para ouvi-los? E eles não exortam os jovens a abandonar uma vida má por coisas melhores? Eles não querem que os escravos estudem filosofia? Ou devemos criticar os filósofos por encorajar os escravos a buscar a virtude, como fez aí Pitágoras, Zalmóric, Zenão e Perseu? Eles fizeram isso. O cristianismo não está fazendo nada que qualquer outro sistema que deseje ensinar não tenha feito. Então critique Pitágoras, critique Zeneu, critique Perseu, critique todos os filósofos romanos. Ou vocês gregos podem chamar adolescentes, escravos e homens estúpidos para estudar filosofia, enquanto se fizermos isso, nossa ação não surge do amor para com os nossos semelhantes. Embora desejemos curar toda a alma racional pelo tratamento médico do Logos e reconciliá-los para Deus, o Criador de todas as coisas. No entanto, isto é suficiente em resposta aos ataques de Celso, que são abusos e não críticas sérias. Orígenes, ele está se levantando dizendo, não faz sentido o que está sendo argumentado aí, nós não estamos buscando apenas os ignorantes dentro daquele contexto. Os próprios filósofos gregos, eles são descritos por Orígenes exatamente com a mesma postura dos cristãos, com a mesma prática, com os mesmos propósitos. Será que alguém teria coragem de afirmar
que as famosas escolas filosóficas eram constituídas apenas de ignorantes e analfabetos? Será que Ehrman se arriscaria a fazer isso? Nós não temos visto ele fazer isso. O fato é que Orígenes, meus irmãos, está defendendo que o cristianismo não era um sistema restrito, não era um sistema preconceituoso. Os leigos terem acesso à salvação apenas mostrava que o cristianismo da época não fazia acepção de pessoas. É isso que está acontecendo. Quando de maneira mais específica Orígenes tratou a respeito do conhecimento dos cristãos, porque ele vai tratar disso nesse debate, ele afirmou que eles não possuíam o conhecimento produzido pelos filósofos, mas isso não significa que eles eram analfabetos, incapazes de ler e escrever. Orígenes não pensava assim. Como sabemos, note a citação de Orígenes. Celso diz que essas pessoas a quem ele nos compara, os homens que exibem suas fraudes nos lugares de mercado e imploram, nunca entrarão em uma reunião de homens inteligentes, nem se atreverão a revelar suas nobres crenças na sua presença. Mas sempre que vêm adolescentes, uma multidão de escravos e uma companhia de tolos, então eles se mostram. Ou seja, os cristãos da época não têm condições, não têm inteligência suficiente para convencer alguém que tem um mínimo de erudição, um mínimo de instrução. Eles só querem conversar com os escravos. Veja o que Orígenes está dizendo. Aqui, ele está simplesmente derramando abusos contra nós, abusos sobre nós, como as mulheres nos cantos das ruas, cujo único objetivo é falar mal dos outros, fofoqueira. Pois nós fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance, para ver que a nossa reunião é constituída por homens inteligentes. Cristianismo, as reuniões da época, constituída por homens inteligentes, e nos atrevemos a discursar o discurso comum no momento da nossa reunião, nossas crenças mais nobres e divinas, quando temos uma audiência inteligente. Lendo Orígenes, meus irmãos, lendo as palavras de Orígenes, o cristianismo não parece ser tão ignorante assim, parece? Parece ser tão iletrado assim, como o Bart Ehrman está levantando. Ehrman desejava nos convencer do contrário, do analfabetismo, através da resposta de Orígenes. Observe ainda as últimas palavras de Orígenes, descrevendo o cristianismo da sua época. No entanto, provavelmente, são as palavras escritas por Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, onde ele se dirige aos gregos que se orgulhavam de sua filosofia, o que levou algumas pessoas a imaginar que o evangelho não visava homens sábios. Mas deixe o homem que imagina isso compreender que a passagem é um ataque contra homens maus, dizendo que eles não são sábios em relação às coisas inteligíveis, invisíveis e eternas, e que apenas interessam-se nas coisas do sentido. Talvez alguns tenham sido levados a supor que nenhum homem educado, sábio ou sensato se converteu por causa das palavras. Mas vês a vossa vocação, irmãos, como não muitos homens sábios segundo a carne, nem muitos poderosos são chamados, mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo, para que ele desprezasse os sábios, e escolheu as coisas loucas, as coisas que são desprezadas, e as coisas que não são, para que ele possa desmascarar as coisas que são, que nenhuma carne deve se gloriar em sua presença. Mas, claramente, quando Paulo descreve o caráter daqueles que são chamados de bispos, e retrata o tipo de homem que um bispo deve ser, ele declara que este deveria ser um professor, que este deveria ser um mestre, dizendo que ele também deveria ser capaz de refutar os adversários, e que por sua sabedoria poderia enredar aqueles que falam em vão e enganam as almas. O que é que Orígenes está ensinando, meus irmãos? Que existia dentro do ensinamento de Paulo
um chamado para que aqueles que estão na liderança fossem homens capacitados, fossem homens preparados, fossem homens com condições de dialogar, de conversar com quem quer que fosse, dentro daquele contexto. Essa é a afirmação de Orígenes. Como nós podemos dizer que não existiam homens capacitados dentro daquele contexto? O próprio Orígenes é um. O próprio Orígenes está rebatendo um pagão de sua época, sendo para nós um exemplo de alguém capacitado a dialogar e conversar em altíssimo nível. O grande problema de Ehrman, meus irmãos, é considerar praticamente toda a comunidade cristã inculta, é a generalização. Uma comunidade incapaz de reproduzir com fidelidade os documentos do Novo Testamento. Será que os cristãos realmente eram tão ignorantes quanto Ehrman está sugerindo? Uma menção do valor dado à filosofia grega pelos pais da igreja talvez nos ajude, aqui com base em Ehrman. Vamos ver o que ele trabalha para nós. O Peter Harrison, olha o que ele vai dizer. Como se sabe bem, inúmeros escritores cristãos fizeram avaliações cautelosamente positivas da busca clássica por sabedoria. Justino Marte, segundo século, 103 a 165, chegou a descrever a filosofia como a maior e a mais honrável posse diante de Deus, a quem ele nos conduz e exclusivamente recomenda. Temos um pai da igreja dizendo que a filosofia é importantíssima, Deus usa a filosofia na nossa vida. Eles deveriam nem estar discutindo sobre filosofia, nem estar valorizando filosofia, são todos analfabetos. Clemente de Alexandria, segundo século, 150 a 220, ele caracterizou a filosofia como a obra da providência divina e criada então pelos gregos, uma criada dos gregos, melhor dizendo, uma serva dos gregos. Como a lei havia sido para os hebreus, assim também pensava para os gentios, a filosofia havia sido formação preparatória para o evangelho cristão. Clemente de Alexandria desprezou o conhecimento, desprezou a filosofia? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Seu conterrâneo alexandrino, Orígenes, também pensava que a filosofia era uma boa preparação para o cristianismo e instava a familiaridade com as ciências pagãs a fim de assistir os leitores cristãos em sua compreensão da Escritura Sagrada. Orígenes valorizando. Agostinho, você já deve ter ouvido falar sobre Agostinho de Hipona, com frequência descreveu o cristianismo como a filosofia verdadeira e também insistia nas vantagens da cultura pagã para a exegese bíblica. Estamos falando, meus irmãos, de homens que valorizaram e muito a cultura da época, conhecedores, filósofos. Até hoje se estuda, dentro do contexto medieval, a filosofia de Santo Agostinho. Santo Agostinho é obrigado, é leitura obrigatória, ainda hoje, em qualquer universidade federal de filosofia. Por quê? Porque é um analfabeto. Vamos para o intervalo.